Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos falar sobre o Grande Trono Branco, lição de número 12. A nossa penúltima aula desse trimestre do primeiro trimestre de 2022. Mas, terminando esta lição, podemos dizer, está vindo coisa boa por aí, né? Então, Deus cumprindo as suas promessas, realizando as suas promessas na vida do povo dele. Isso é muito maravilhoso. Mas vamos lá. Então, observe que será estabelecido no fim dos tempos um trono, chamado de juízo final, conhecido também como trono branco, como disse João, e eu vi um grande trono branco. Esse trono será estabelecido, como eu disse para os irmãos, no final dos tempos, no fim na sétima dispensação, que é o milênio. Então isso é um acerto de conta, com todos aqueles que rejeitaram a Cristo, porque esse é um julgamento para condenação. É bom entender isso aqui, porque não podemos confundir o trono branco com o tribunal de Cristo, onde falamos em lições anteriores, que o tribunal de Cristo era para, como se deve dizer assim, para galardoar os santos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador da sua alma. Importante entender, porque esta também se dará a última ressurreição dos mortos. A última ressurreição. Então, vai se dar aí a última ressurreição, porque a primeira ressurreição já aconteceu. Então, essa primeira ressurreição, os ímpios não vão ressuscitar, apenas ressuscitarão na ressurreição. Como está escrito em Lucas, disse Marta para Jesus, quando Jesus fala acerca de Lázaro, disse: o teu irmão há de ressuscitar. Então os judeus acreditavam, tinha a crença da ressurreição dos últimos dias, e disse assim: eu sei que ele há de ressuscitar. Lembra que Marta disse para Jesus? Na ressurreição dos últimos dias. Então Deus ressuscitou a Lázaro, mas não podemos confundir ressurreição com ressuscitamento. Lázaro foi ressuscitado com o corpo físico e morreu novamente. Mas tem a ressurreição dos mortos. E eu acho interessante porque Daniel vai abordar de forma alegórica, podemos dizer assim, falando acerca das duas ressurreições. Isso está em Daniel capítulo 12, versículo de número 2, e nós vamos ler. Está escrito assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então observe que ele já vai dizer muitos do que dormem. Isso quer dizer, os que estão mortos vão ser ressuscitados. Isso ele se trata para a vida eterna, se trata da primeira ressurreição, ressurreição dos salvos, ressurreição dos santos. Então, quando falamos de primeira ressurreição, entendemos da ressurreição do arrebatamento, o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. A ressurreição, os mortos ressuscitarão primeiro, sem muitos do que dormem, ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então, essa é a primeira ressurreição. Os mártires da grande tribulação, que vão aceitar Cristo na grande tribulação, também vão ressuscitar e farão parte da primeira ressurreição. Agora, ele fala uns para vergonha e desprezo eterno. Outros, para as vergonhas, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora se trata da última ressurreição. Ressurreição dos últimos dias, como disse Marta. A ressurreição do julgamento final. Julgamento esse para condenação eterna. Então, para se ressuscitar para a vida eterna, é preciso reconhecer Cristo
como único e suficiente Salvador, aceitando a Ele como único e suficiente Salvador da sua alma. Então, quanto a fôlego, há esperança. Isso é muito interessante. Agora, no Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo de número 6, nós vamos ler a palavra de Deus, que vai estar escrito assim: bem-aventurados e santos aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então, quando, isso é importante entender, quando acontecer o cenário do trono branco, esses da primeira ressurreição já ressuscitaram, porque logo após a grande tribulação, estes salvos serão ressuscitados, que faz parte da primeira ressurreição, porque a igreja já está com Cristo no céu. A igreja descerá com Cristo logo após a grande tribulação, para que Cristo vai vir guerrear a favor de Israel, já falamos isso em aulas anteriores. E esses vão ressuscitar, os mártires faz parte da primeira ressurreição e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, quando se estabeleceu o trono branco, o trono de juízo, agora eles já ressuscitaram e estão com Cristo. Então, esses não é na segunda, não faz parte, esse não tem poder a segunda morte. Porque o que é a segunda morte? A segunda morte será aqueles que são lançados no lago de fogo. Apocalipse, versículo de número 14. Nós vamos ler o texto que temos como base para a nossa lição do próximo domingo. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 ao versículo 15, que vai estar escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não, nesse momento não tem para onde fugir, né? Não tem para onde correr. Versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Vai abrir uma grande biblioteca lá no céu, e aonde vai ser julgado cada um conforme o que está escrito nos livros. Isso é muito importante. Na memória de Deus, nada escapa, está tudo registradozinho. Versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então ressuscitarão todos aqueles que morreram sem Cristo, né, que estão com as suas almas no Hades, vão ressuscitar para ser julgados em corpo físico, espírito, alma e corpo vão ser julgados. Vão se levantar para ser julgado diante do trono de Deus. E agora ser jogado no lago de fogo em corpo físico também. É bom entender isso. Seres julgados e jogados. E viverão eternamente sem Deus lá. Porque como os salvos viverão com Cristo entre séculos e séculos. Isso é uma linguagem para que possamos entender enquanto estamos aqui na Terra. Porque a eternidade não tem início e nem tem fim. Então eles vão ser jogados para viver eternamente. Onde o bicho não morre, em outra versão diz assim, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, aonde será aquecido 7 vezes mais, porque é um largo de fogo agora. Não é mais um compartimento onde há uma certa tormento, mas agora a pressão será maior, será aquecido 7 vezes mais. Versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deu para entender? Que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nós vamos entender sobre isso agora aqui
neste momento. Vamos lá para a lição. Então, como eu vinha falando para os irmãos, o grande trono branco vai se estabelecer logo após o milênio, não é? Para julgar grandes e pequenos. Viu como está escrito na palavra de Deus? E viu os mortos grandes e pequenos. Versículo 12 de Apocalipse, do capítulo 20 de Apocalipse. Grandes e pequenos, que estava diante de Deus. Todo hão de comparecer, né? Todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que não aceitaram a Jesus como Salvador, que rejeitaram a Deus, isso no Antigo e no Novo Testamento, e abriram os seus livros, olha, e abriu um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, veja que todos compareceram. Então, todos aqueles que rejeitaram ao Senhor vão ser julgados segundo as suas obras. Vão comparecer, né, para ser julgados no trono branco. Mas vamos lá. O primeiro tópico da lição, o juízo final. Quando se trata de juízo final, igual eu falei para os irmãos aqui, será estabelecido um trono, o julgamento de todos os julgamentos, o último julgamento de todos os julgamentos, né? Chamados ao julgamento, quer dizer, todos vão ressuscitar e vão ser chamados a comparecer, como está escrito, diante de Deus. Quem é o justo juiz? Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo. Esse julgamento será para aplicação de sentença. Olha só, esse julgamento será para aplicação de sentença, pois o pecado já está pois o pecador já está condenado desde que não creu no Filho de Deus como seu Salvador. Isso está escrito no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16. Capítulo 3, versículo de número 16, que está escrito assim a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo, versículo 18, versículo 18, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereças, mas tenha a vida eterna. Todos os que crêem, não pereças, mas tenha a vida eterna. Crê, aceitar Jesus como Salvador. Versículo 18, diz assim, quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. É os que verdadeiramente aceitaram Jesus, que verdadeiramente sofreram por amor ao Evangelho, enquanto estava aqui nesta terra, né? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, pessoas que não deram crédito à palavra de Deus, que achou que os crentes, né, estavam apenas ocupando espaço na terra, né, que achou que os crentes não tinham o que fazer, que estava aí pregando por pregar, né, igual alguns dizem assim, que nada, né, muita gente julga as pessoas, pastores, generaliza por causa de alguns que escandaliza, não é? Então, não creram verdadeiramente nos homens e mulheres de Deus que estavam aqui pregando o Evangelho. Não creram, não deram crédito, né? Chacotaram dos homens de Deus, rechaçaram a palavra de Deus e não deram crédito. Então já está condenado. Isso é o que João nos afirma. Então esse julgamento será para aplicação de sentença. Serão sentenciados à segunda morte. Serão lançados no lago de fogo. Então, frente a frente com o justo juiz. Então, frente a frente com o justo juiz, que é Cristo, haverá uma segunda ressurreição. Aquilo que falamos no início. Haverá uma segunda ressurreição, depois da qual os não salvos comparecerão ao julgamento de Deus. Haverá uma segunda ressurreição, nós já falamos sobre isso aqui, aonde eles vão comparecer diante de Deus. Não se deve confundir, como eu falei para os irmãos, o trono branco com o tribunal
de Cristo. O tribunal de Cristo era para galardão dos salvos, enquanto o trono branco é para sentença, como falamos aqui. Será para aplicação de sentença. É importante saber sobre isso aqui. O céu e a terra fugiram, e os pecadores não terão onde se esconder. Todos terão de se apresentar diante do juiz. O juiz é Jesus Cristo, pois o Pai colocou todos os julgamentos em suas mãos. Ele diz, todo o poder me é dado. Mateus 19 e 28, nós observamos sobre isso aqui. Mateus 19, o versículo de número 28, eu vou ler para os irmãos, está escrito assim: Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Cristo, isso aqui é só para nós ter uma noção que Cristo é o justo juiz que julgará a todos nesse grande dia. Tem outras referências, João 5 e 22 ao versículo 30, Atos 17 e 31. Então veja que todos hão de comparecer diante do juiz. Esse juiz é Jesus Cristo. Eu sempre costumo dizer que ele hoje é o nosso advogado. E como advogado, ele se compadece, quer dizer, pegou a nossa causa para ele. Quando entregamos a nossa vida a ele, confiamos nele e entregamos para ele, ele resolve por nós. Ele resolve a nossa causa. Glória seja dada o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ele é nosso advogado? Porque João diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não peques. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o quê? Advogado. Ele é o nosso advogado, que advoga a nossa causa, que se compadece da nossa causa. Pega para ele se compadece de nós e pegou a causa que não era dele, era nossa, e se compadeceu dela e fez, como se dizia, advogou a nossa causa. Então observe, ele é o nosso advogado, mas ele virá agora como justo juiz. Então ele diz assim, de cuja terra e o céu sumiram da presença dele. Isso quer dizer, não tem para onde correr, não tem como mais pedir um advogado, tem misericórdia de mim, compadece de mim. Ele vai dizer, não, agora eu sou juiz, agora eu vim como um justo juiz para julgar a causa de cada um. Olha só como a coisa não vai ser fácil, não tem para onde correr. Então, como aprendemos, será a sentença, será um julgamento de sentença. Esse julgamento será para aplicação de sentenças. Então é bom entender sobre isso, para que nós venha entender que ele agora é o justo juiz que julgará cada um segundo as suas obras. Atos, capítulo de número 17, versículo 31, diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu sem certeza a todos, ressuscitado o de dentre os mortos. Então, isso é muito interessante, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitados dentre os mortos. Então, todos vão ter que ressuscitar, esses agora para comparecer diante do trono de Deus para seres julgados, segundo
as suas obras, segundo os seus atos praticados, que não deram crédito. Então, por mais que o homem pratique boas obras, por mais que ele pratique, as boas obras do homem não superará, os seus atos. Porque todo mundo que comparecer diante deste julgamento vão ser julgados não pelos que fez de obras boas, vão ser julgados pelos que fizeram de errado. Igual eu já falei para os irmãos. E o pior erro que alguém comete é quando ele diz não para Deus. É quando ele diz não para Jesus. É quando ele rejeita Jesus, dizendo: eu não te aceito, eu não te quero, eu não aceito que o Senhor entre na minha vida. Então o homem já rejeitou. Por mais que ele pratique boas obras, não vai ser, como se diz, perdoado diante desse tribunal, deste trono branco. Então vamos lá, veja só como é interessante. O trono é branco, resplandece de pureza e santidade, o que exige justiça, castigo, julgamento, purificação, retribuição. Tudo isso descreve uma cena fora da história humana. Isso é julgamento de Deus, justiça de Deus, santidade de Deus. Então Deus é justo, Deus é santo, e isso não adianta, ninguém enrola Deus, ninguém tapia Deus, isso é muito sério. Então devemos andar de acordo com a palavra de Deus, para que subimos no arrebatamento da igreja e seremos galardoados e recompensados, porque não deixamos as coisas do mundo, melhor dizemos, estamos tudo por amor a Cristo. A Bíblia diz: não há quem deixe pai, mãe, irmão, todas as coisas do mundo por amor a Cristo, e não receba 100 vezes mais nessa terra e no céu a vida eterna. Só em aceitar Jesus aqui como Salvador das nossas almas, irmão, nós já ganhou 100 vezes mais. Porque alguém pode pensar assim: agora eu sou crente, sou de Cristo, então eu vou ser aí cheio de bens materiais 100 vezes mais. Não é isso. Só em aceitar Jesus já ganhamos 100 vezes mais. Amém? Glória seja dada o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro ponto, no primeiro tópico: julgados conforme os escritos dos livros. Jesus Cristo julgará os incrédulos com base no que está escrito nos livros. Quais são esses livros? Em primeiro lugar, a palavra de Deus estará presente. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará nos últimos dias. Olha só, ou no último dia, João 12 e o versículo 48. Uma das coisas que vai estar presente lá é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Cristo, ele representa a própria palavra. Ele é a palavra que julgará as pessoas. Então não tem como alguém dizer que não ouviu, arrumar desculpa. Mas eu não ouvi a palavra do Senhor. Se a minha palavra estava lá, escrita, sendo pregada pelos profetas, pelos pregadores do Evangelho. Sim, todo pecador terá de apresentar, terão de prestar conta, melhor dizendo, terão de prestar contas da verdade que ouviu nesta vida. Então todos terão de prestar contas da verdade que ouviu nesta vida. Todos vão ter que comparecer diante do trono branco, e lá vai se apresentar, e ninguém poderão dizer assim: mas eu não ouvi a voz do Senhor, eu não ouvi ninguém pregar a palavra do Senhor, ninguém pregou. Aí você pode me perguntar: pastor, e aquelas pessoas que não ouviram ninguém pregar o Evangelho? Fique tranquilo, nós vamos entender isso aqui. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que diz assim: os livros serão abertos. Olha só, livro da natureza. Agora sim nós vamos entender as pessoas que não ouviram um pregador falar, que não foi evangelizada por alguém, por outra pessoa. Então nós vamos entender. Até a natureza revela a existência de Deus. Até a natureza revela a existência de Deus aos homens.
A natureza é a voz secreta de Deus falando aos homens. A natureza é a voz secreta de Deus falando aos homens. Então nós vamos ler isso aqui em Romanos, o capítulo de número 1, o versículo de número 20. Capítulo 1, versículo de número 20. O que vai estar escrito assim na palavra de nosso Senhor. Porque as suas coisas... Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Observou? Então, olha só, todas as coisas, como ele vai dizer aqui, Paulo escreve aos Romanos, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, né, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, se vê através da criação. Mas nós vamos ler outros versículos que nos ajuda a entender melhor. Isso no livro dos Salmos, capítulo 19, no livro dos Salmos, capítulo de número 19, nós lemos a palavra de Deus, que vai estar escrito assim. Vamos lá para o 19, só pegar aqui para nós ler, a partir do verso de número 1 ao verso 4, que está escrito assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele, pois, uma tenda para o sol. Olha só que coisa interessante. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Agora veja, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, onde não se ouve a sua voz. Então os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza pregando, dizendo que Deus existe, e que existe um Deus por trás de tudo isso, que existe um Deus, né, que governa tudo, que rege tudo, né? Então as pessoas que não ouviram, né, pregada por outra pessoa, ouviram pela natureza, a natureza declara, a natureza anuncia, né, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, e que alguém, se quiser receber e ou ter sucesso espiritual e não fazer parte da segunda morte, é só dar crédito às obras das suas mãos, né, que elas anunciam as obras das mãos de Deus. Deus revelou-se aos seres humanos pela criação, por aquilo que havia feito. Olha só, ao observar o mundo em seu redor, o ser humano poderia reconhecer a existência de Deus com sabedoria para planejar e poder para criar. Para planejar e poder para criar. Então veja que só o ser humano analisar, observar a criação de Deus, ele já poderia entender que existe um Deus Todo-Poderoso por trás de tudo isso. Veja que Jó, capítulo 12, versículo 7, está escrito desta forma. Capítulo 12, versículo a partir do 7, vai estar escrito assim: mas pergunta agora as alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as árvores do céu, e elas te farão saber. Versículo 8. O falar com a terra
e ela te ensinará. Ou fala com a terra, melhor dizendo, ou fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Olha, até os peixes do mar te contarão. Sem voz, o que falamos em Salmos, sem palavra e sem voz. Eles nos contam. Versículo 9. Quem não entende por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez tudo isso. Que a mão do Senhor fez tudo isto. Então Deus é quem fez todas estas coisas. De uma coisa estejamos certos. Diante de Deus, ninguém é inocente, inclusive os pagãos. Diante de Deus, ninguém é inocente. Diante de Deus, todos vão ser julgados segundo as suas obras. Livro da consciência. Eu gosto disso aqui, desta palavra, livro da consciência. Né? A consciência é o tribunal secreto da nossa alma. É aquela que avaliza as nossas ações diante de Deus, diante dos homens e de nós mesmos. Então, a consciência, ela nos avaliza diante de Deus, diante dos homens e diante de nós mesmos. A consciência funciona como um tribunal, né? Como um tribunal. E eu sempre costumo dizer que a consciência só tem duas notas. Ou é 10 ou é 0. Então, ou é 10 ou é 0. Não adianta. Ao observar o mundo em seu redor, eu estou voltando aqui para o primeiro tópico, para o primeiro ponto do segundo tópico, eu estou no segundo. A consciência funciona como tribunal, igual eu falei para os irmãos. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Paulo afirma que a consciência e os pensamentos dos gentios que não conhecem a lei de Deus age como testemunha de maneira tanto acusatória quanto apologética, embora o foco esteja no comportamento passado. Parece que a consciência aqui pode dirigir também a conduta futura. Está vendo? Então, assim, o foco está nas coisas feitas passadas, ela também aponta para as coisas futuras e que, como se diz assim, se apresentando diante do trono de Deus, vai abrir, como podemos dizer aqui, o livro da consciência. As pessoas que praticaram alguma coisa, cometeram os seus erros e acharam, por exemplo, que esqueceu, porque o ser humano tem uma tendência de esquecer, né? Dá uma de esquecer das coisas. Mas eu não lembro, isso aqui, né, foi sem querer, não tem aquela historinha? A consciência vai abrir neste dia e vai dizer assim, olha, está aqui, tudo que você praticou. A consciência de cada um vai fazer um julgamento perante ele e vai dizer para cada um, naquele momento, que verdadeiramente o julgamento deles é justo, o julgamento deles é fiel e que eles estão sendo julgados merecidamente, segundo as suas obras. Então não adianta correr. O livro da vida, isso é muito importante. O livro da vida é aquele que está escrito no nome de todos os salvos. O livro da vida também estará presente, trazendo os nomes dos povos remidos de Deus. Filipenses 4:3, Apocalipse 21 e 27. Nenhuma pessoa incrédula terá seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente os verdadeiros cristãos serão arrolados em suas páginas. Lucas 10 e 20. Os mortos salvos durante o milênio certamente ressurgirão e serão recompensados nessa ocasião. Isso é muito interessante. Os mortos salvos durante o milênio certamente ressurgirão e serão recompensados nessa ocasião, o que também explica a presença do livro da vida nesse momento. Então, o que também explica a presença do livro neste momento. Imagine que os salvos do milênio, né, vão ser agora, no milênio, certamente ressurgirão. Então, quer dizer, vão ressurgir. Ressurgir é ser transladado, não é? Ser transladado naquele momento. E vão marcar presença diante do trono branco. Quem sabe
Esse é o motivo do livro da vida estar ali presente, para mostrar também para aquelas pessoas que estão sendo condenadas que aqueles que estão escritos no livro da vida não vão ser condenados juntamente com eles. O julgamento dos mortos ímpios serão de acordo com as obras de cada um. Portanto, haverá diferentes graus de castigo. Haverá diferente grau de castigo. Isso está escrito na Bíblia. Eu poderia ler aqui Mateus 11, versículo 21 e 24, para nós entender isso aqui. Isso é muito interessante observar isso aqui. Nós vamos ler então Mateus capítulo 11, versículo 21 e o versículo de número 24. 21 a 24. Está escrito assim: ai de ti, Corazinho, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teria arrependido, há muitos que se teria arrependido com saco e com cinza. Quer dizer, se Jesus está dizendo aqui, olha, para essas duas cidades, se essas outras cidades tivessem ouvido o que elas ouviram e fosse feito o que foi feito nessa cidade, elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Enquanto essa aqui, Corazim e Betsaida, e ela não se arrependeram. Então veja que assim, pois isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Terá graus de punição lá. Diz assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se opera, teria ela permanecido até hoje. Olha que coisa interessante, né? Jesus falando aqui, dizendo assim para Cafarnaum, que se achava, se em Sodoma fosse feito os prodígios e maravilha que fosse feito, você estaria habitando até hoje. Então Deus diz assim que se Sodoma tivesse visto o que ouviu, ela não teria sido determinada, enquanto Cafarnaum rejeitava totalmente. Assim, eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Menos rigor. Isso é interessante, né? Então o julgamento dos mortos ímpios será de acordo com as obras de cada um. Portanto, haverá diferentes graus de castigo. E aqui nós podemos entender isso. Terão diferente grau de castigo. Isso é muito interessante, irmãos. Não é? Momento de decisão final. O trono branco de julgamento será complemento diferentes dos processos dos tribunais modernos. Né? Voltar aqui à leitura. O trono branco de julgamento será completamente, melhor dizendo, diferente dos processos dos tribunais modernos. No trono branco haverá um juiz, mas não um júri. Haverá uma acusação, mas não uma defesa. Haverá uma sentença, mas não uma apelação. Ninguém será capaz de se defender, nem de acusar a Deus de injustiça. Meus queridos irmãos, isso é muito sério. Né? Diante do trono branco não tem para onde recorrer. É porque o julgamento de Deus aqui é justo. Como falamos mais um pouco atrás, serão julgados conforme as suas próprias obras, cada um segundo as suas obras. Né? Não tem para onde recorrer. Enquanto há vida, a esperança, que enquanto estamos aqui, temos a oportunidade de se arrepender dos maus caminhos, de se arrepender dos seus malfeitos, de se arrepender do que faz, daquilo que fala, sem pensar, muitas das vezes. Aqui é o momento de tomarmos a decisão, porque quando comparecer diante do trono branco, não há mais saída. Isso é muito importante. É importante reconhecermos que
que somos faltosos e pedimos perdão, cada um das nossas faltas. Tem gente, irmão, que infelizmente ele não gosta de pedir perdão. Ele não pede perdão como é, se sente o dono da razão. Não é? Cuidado, porque pode ser enquadrado diante do trono branco. E quem foi enquadrado diante do trono branco não tem mais saída. Não vai ter mais saída. Tem gente que levanta contra ministério, contra pastor. Ah, mas nada está acontecendo. Cuidado. O dia do julgamento final ainda vai acontecer. Isso tem um momento certo, uma data certa para se estabelecer. Tudo isso vai acontecer. A palavra de Deus diz que o próprio Deus diz assim: minha é a vingança. A vingança é de Deus. Então, Deus está dando uma chance. Igual eu estou falando, Jesus Cristo é o nosso advogado, que ainda temos como recorrer. Pedir perdão das nossas faltas. E Ele nos perdoa. Arrepender. O homem precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Né? Reconhecer que só Ele é o Senhor. O trono branco, momento de decisão final. Momento de decisão que, como se diz assim, que não tem para onde correr. Repito, não tem para onde correr. O momento é agora, a hora é agora. De corrermos aos pés de Jesus, pedimos perdão, procurar uma igreja, né? Você que não é crente, quem sabe vai ouvir esse vídeo e pode tomar uma decisão agora. E todos aqueles que são crentes, cristãos, né? Vá em busca da verdade enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vamos ficar com esta palavra. Deus o abençoe. É uma rápida palavra. Deus o abençoe a cada um. Né? Termino, como sempre, agradecendo a Deus, louvando a Deus, bendizendo o nome de Deus, porque sem eles não somos nada. Sem eles somos como palha que o vento espalha. Mas com ele, faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a vencer as dificuldades. Né? Ele nos ajuda a permanecer de pé. Ele nos sustenta com a sua forte mão. Ele é o nosso escudo, fortaleza. Como disse o salmista, socorro bem presente na angústia. Então Ele é quem está conosco. Termino louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Eldair Gonçalves Dias, pela toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Nova Aliança do Combinado. Fica todos com Deus, e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.